O governo dos Estados Unidos avalia novas sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. As informações são do jornal britânico Financial Times. Moraes foi alvo de sanções dos Estados Unidos pela Lei Magnitsky no ano passado. As medidas foram posteriormente suspensas. Na época, o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, acusou Moraes de promover uma campanha de censura, detenções arbitrárias e processos politizados. Agora, segundo o Financial Times, o governo americano critica a atuação de Moraes no caso de Raimundo Cotrim, apontado como fonte do jornalista Luiz Pablo Conceição Almeida em reportagens relacionadas ao ministro Flávio Dino. O caso também provocou reação da Sociedade Interamericana de Imprensa. A entidade classificou a situação como uma grave ameaça ao exercício do jornalismo e afirmou que o episódio cria um precedente perigoso. A possibilidade de novas sanções surge em meio ao desgaste nas relações entre o Brasil e os Estados Unidos. No mês passado, o governo Lula impediu a entrada de 2 enviados do governo Trump no país, sob a justificativa de risco de interferência nas eleições brasileiras. Eu já começo com a Ana. Quando eu li essa notícia hoje de manhã, já conversei rapidamente com ela. Eu sei que ela entrou no Oeste com Elas também mais cedo hoje, não é, Ana? Madrugou para falar sobre esse assunto, sobre essa possibilidade de novas sanções serem impostas ao ministro Alexandre de Moraes. Vamos separar, né, o que é ruído, o que é burburinho, o que é espuma, do que de fato está acontecendo, o olhar dos americanos sobre essa situação que agora se agravou a partir da semana passada aí com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de quebrar o sigilo da fonte de um jornalista. Ana. Bom, Paula, é exatamente por aí, por onde você tocou. Vamos separar o que é de fato possível sobre o que é espuma, sobre o que é barulho de redes sociais, até porque a gente tem visto muita coisa que não faz sentido, até que as forças Delta estariam no Brasil, que o Lula seria preso. Não tem nada disso, Paula, nada disso. Sobre essa matéria do Financial Times, importante até dizer que o Financial Times não é nem considerado um veículo alinhado a Donald Trump ou à direita mundial. É um veículo centro-esquerda na maioria das vezes, né? Faz algumas matérias centro-direita, mas não é um veículo alinhado ao trumpismo, vamos colocar dessa maneira. Uma coisa é o que eles dizem ali sobre possíveis sanções ao ministro Alexandre de Moraes. A gente sabe que a liberdade de imprensa aqui nos Estados Unidos ela é levada de maneira séria, principalmente por causa da primeira emenda à Constituição, né? A liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, a liberdade de peticionar, inclusive, governantes. O que não fica muito claro, Paula, é se nós estamos falando da volta da Magnitsky, porque até hoje ninguém sabe por que a Magnitsky foi revogada, por que a Magnitsky caiu, ninguém sabe o que aconteceu na reunião entre Donald Trump e Lula. Ninguém sabe se Lula prometeu alguma coisa e não entregou. Esse foi um assunto tratado a 7 chaves e que está enterrado a 7 chaves. A gente não consegue acesso ao que poderia ter acontecido. O que a gente sabe daquela época e de agora também é que o secretário de Tesouro, o Scott Bessent, ele sempre foi contra a aplicação da Magnitsky. Ele sempre foi a favor de outras sanções, mas não da Magnitsky, porque se trata de uma operação e de uma sanção monumental em relação a um aparato financeiro que mexe também com instituições financeiras americanas no mundo. Então, ele era contra a Magnitsky no passado, foi convencido de que seria aplicado e depois a Magnitsky foi revogada e agora o que a gente sabe é que ele continua sendo contra. No momento, a gente não sabe se ele foi convencido de que seria interessante a Magnitsky voltar ou não. É
É preciso salientar essa palavra sanções, Paula, porque a gente não pode pensar em sanções e quando fala sanções a gente logo pensa na Magnitsky. Mas os americanos, eles têm um livro de sanções, não precisa ser só a Magnitsky, mas eles têm um livro de outras sanções que podem ser aplicadas ao ministro Alexandre de Moraes e pelo que eu pude conversar por aqui, Paula, outras autoridades também estão sendo, digamos, apreciadas para possíveis sanções. Quais são essas sanções? A gente ainda não sabe. 2 pontos importantes para finalizar aqui esse meu comentário. O primeiro, a cabeça do presidente Donald Trump. A gente não sabe realmente o que acontece quando ele decide. O que a gente consegue conversar com algumas fontes, Paula, é que às vezes algumas reuniões estão pré-definidas e quando chega no dia seguinte ou na semana seguinte, o presidente Donald Trump decide uma coisa um pouco diferente, totalmente diferente daquela pré-estabelecida em reuniões passadas. Então, a gente realmente não sabe o que o Donald Trump pode decidir. Outra coisa também é que nós sabemos também por fontes em Washington que os irmãos Batista, Joesley principalmente, eles têm entrada na Casa Branca hoje. E isso é uma preocupação para nós brasileiros que queremos justiça e ver essas sanções serem aplicadas ao ministro Alexandre de Moraes e a outras autoridades no Brasil que têm abusado da nossa Constituição, porque a gente sabe muito bem que os irmãos JBS eles trabalham para o governo Lula. Então, isso é uma preocupação. Fato é, Paula, que a gente vai ficar especulando, a gente não pode também depositar as nossas esperanças no conserto do Brasil numa possível volta da Magnitsky. Seria bom? Seria ótimo. Mas a gente tem que colocar as nossas engrenagens rodando de uma maneira que nós possamos consertar os nossos problemas no Brasil, e isso começa a partir de outubro. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora. Sigrid, a gente tem que separar a torcida do fato. Estamos falando aí de novas sanções. A gente não sabe exatamente do que se trata. A gente lembrou aqui, inclusive, que Alexandre de Moraes segue com o visto cancelado. Ele não pode entrar nos Estados Unidos. Ele e outros ministros seguem com esse visto cancelado. Agora, outras sanções podem ocorrer, principalmente depois do que aconteceu na semana passada com a quebra do sigilo da fonte. É importante a gente ter essa perspectiva, que isso saiu no Financial Times, da repercussão internacional de algo tão grave, né, como esse que aconteceu na semana passada. Mas é que, Paula, eu acho que somente a ideologia de esquerda, simpatizantes, militantes, desconsideram a importância para o jornalismo da fonte. E é um direito constitucional, não estamos falando de uma lei qualquer, é um direito constitucional a proteção da fonte, que é a que habilita, através de uma informação, que um jornalista se preocupe, investigue e denuncie, se for o caso. Então, me parece prudente que a questão internacional participe dessa situação, manifeste a sua oposição. E em relação a Magnitsky, eu lembro que não deu tanto resultado prático quando foi aplicado. Lembro que aqui no Sem Filtro fizeram uma entrevista com um advogado dos Estados Unidos e eu, quando ouvia ele, falava, daqui a uma semana está explodindo a conta do Alexandre de Moraes. E não aconteceu. Eu imagino que de bobo ele não tem nada, então muito provavelmente não tem dinheiro nos Estados Unidos e deve ter em algum lugar que não tenha nenhum acordo junto com o Brasil. Mas me parece que uma sanção poderia ser interessante como para habilitar essa esperança de que mesmo tendo coisa errada, tem alguém que se preocupa para manifestar a sua oposição através do que a lei desse país, nesse caso, permita, já que os senadores aqui ou estão com medo, ou não podem, ou não querem, ou não sei, mas
daqui não podemos esperar absolutamente nada, pelo menos até a troca nas eleições futuras. Piotr, não ficou uma sensação de que essa Magnitsky ficou meio banalizada? Porque eles aplicaram, 4 meses depois retiraram, e de efeitos práticos, a gente não teve conhecimento de que o Moraes não conseguiu movimentar as contas, ficou sem pagar os boletos, a dívida dele dificultou. Não foi isso que nós tivemos de informação nesses 4 meses em que ele ficou ali, digamos, sancionado pela lei Magnitsky. Nós conversamos, inclusive, com esse advogado, ele disse que era muito difícil reverter, inclusive, a situação do nome dele. Em 4 meses ele saiu da lista. Então, tem coisas que só acontecem no Brasil. A Magnitsky, naquele momento, foi tropicalizada. E isso é uma expressão que a indústria automotiva usa para usar mais reforço na suspensão dos carros, porque o asfalto no Brasil, historicamente, é muito inferior ao que se vê, por exemplo, dos modelos que são projetados para as ruas europeias e nos Estados Unidos. Mas eu vou fazer uma menção. Você está coberta de razão. A Magnitsky não foi aplicada tal como deveria acontecer aqui no Brasil e por 2 motivos. Primeiramente, houve sim esse lobby e muito forte na Casa Branca, a Ana mencionou. Os Batista têm sim acesso à Casa Branca e via advogados, os advogados inclusive que eles de alguma forma compartilham lá nos Estados Unidos, advogados que são próximos ao presidente Donald Trump e que obviamente têm acesso aos empresários da JBS. Sem contar também os banqueiros. Aí eu estou falando do BTG, dizendo assim, olha, no Brasil a coisa é um pouco diferente. E por que era diferente naquele momento? Até então, você tinha quase que esse grupo todo social que dava suporte para o Supremo Tribunal Federal, porque era uma perseguição até aquele momento, o que já é um ultrajante, já é ilegal, já é abusivo, já é inconstitucional, já é tudo isso, mas até aquele momento, parte da imprensa, inclusive, fazia, não, tudo bem, é uma perseguição à família Bolsonaro, ao ex-presidente Bolsonaro, ou a ex-assessores do Bolsonaro no governo. Não surtiu efeito naquele momento. Hoje, se essa Magnitsky fosse novamente aplicada, você talvez não tivesse essa proteção que o Supremo hoje está incomodando esses mesmos setores da Faria Lima, esses mesmos setores de empresários e também a imprensa. Essa imprensa que finalmente acordou diante do abuso, porque o abuso agora chegou, digamos, na porta dela. Enquanto estava na porta dos outros, bom, tem esse aspecto. Então, quer dizer, a Magnitsky não funcionou lá por essas 2 razões. Pode funcionar agora, porque você agora tem um país que talvez esteja disposto. Talvez agora você vai ver o BTG dizendo o seguinte, não vai ter conta mais aqui. O Bradesco, o Banco do Brasil, seja lá quem for, se tiver relação com os Estados Unidos, que essa é a regra da Magnitsky, né? Você não consegue mais entrar. Você não faz negociação. E se você não faz negociação com os americanos, você não faz negociação com o mundo. Basta ver, obviamente, todo o sistema de comércio do mundo. Esses bancos atuam nisso daí. Você imagina travar um pagamento para o agronegócio brasileiro porque o banco daqui não pode receber, porque esse banco, em algum momento, pode ser acusado de participação em favorecimento ao Alexandre de Moraes, que estaria sancionado? Naquele momento, houve uma tentativa de acordão e se conseguiu. O momento do Lula, inclusive, com o Trump, era outro. Hoje é completamente diferente. Aí eu vou ao segundo ponto. Como a Ana mencionou, e ela fala com cátedra porque ela tem acesso à Casa Branca, ninguém consegue prever a cabeça do Donald Trump, nem os mais próximos. É um presidente que tem uma personalidade única, um estilo de governar único e surpreende desde democratas aos próprios republicanos, inclusive o núcleo mais próximo dele. A informação que eu tenho que esse grupo do Financial Times que publica essa possibilidade é do que se chama não vou chamar baixo escalão, mas o grupo de suporte dentro da Casa Branca que olha para o Brasil de forma estratégica. O Brasil hoje não é qualquer país no mundo. Nós só somos a maior potência alimentar do planeta. Você imagina que diante dessa aproximação cada vez maior com regimes ditatoriais, sobretudo a China, que é a grande preocupação americana hoje no mundo, digamos, esse crescimento chinês exponencial sobre todos os aspectos, você imagina você perder o Brasil nessa equação de fornecer comida do mundo. Lá na frente você pode ter uma guerra. Quanto custa uma guerra para os americanos? Porque o único país que vai fazer qualquer interferência no mundo e que tem capacidade para fazer isso e autoridade moral, desde a Primeira Guerra Mundial, são os Estados Unidos. Mas quanto isso custaria lá? Então, esse grupo faz chegar ao presidente Trump, eu não sei como ele recebe essa informação, mas eu tenho absoluta convicção que o Marco Rubio entende ipsis literis disso, o Scott Bessent entende ipsis literis, mas a decisão clara é do presidente americano. Que, olha, se a gente perder o Brasil, não é a Venezuela. O Brasil não é a Venezuela. O Brasil está se venezuelando, mas o Brasil não é a Venezuela. Ele é bem mais importante do que a Venezuela.
pelo tamanho e pela importância, sobretudo, do que desenvolveu em capacidade energética limpa e, mais que isso, a capacidade de alimentar o mundo. É 1 bilhão de pessoas que comem porque o Brasil produz. E mais que isso, é o único país que tem capacidade de aumentar a produção de alimentos. Ou seja, agora você teria um outro momento e um outro olhar do governo americano. Mas, enfim, volta ao ponto da Ana, que para mim fecha a equação. É a cabeça do Trump. Ninguém sabe como o Trump entende essas coisas. Essas questões comerciais e o custo que uma guerra gera, basta ver o que está acontecendo no Irã, isso são coisas sensíveis para o Donald Trump. Ele não gosta de guerra, ele não está interessado em fazer guerra, ele quer fazer comércio. Eu perco um parceiro comercial do tamanho do Brasil, e isso pode ser virtualmente uma guerra no futuro, quanto isso custaria ao pagador de impostos dos Estados Unidos, que é quem financia aquela estupenda máquina de guerra que tem os americanos. O momento hoje é outro. Lá na Casa Branca, nas relações do Lula com o Trump e também do mundo econômico aqui no Brasil. Talvez uma Magnitsky agora tivesse, digamos, outro apelo. Augusto? Eu acho que o Brasil precisa ficar adulto rapidamente e parar de esperar que os outros resolvam problemas que são seguramente, nossos. Né? Problemas que são nossos. Eu me lembro que quando havia a ditadura do AI-5, também a visita do presidente dos Estados Unidos ou da mulher do presidente despertava a esperança de que eles iam fazer alguma coisa. Não dá. A solução está no Senado. Claro. Né? Nós estamos ao quê? Quanto tempo da eleição? 2 meses? Pouco mais que isso. Eu não vejo ainda, é isso que me preocupa, eu não vejo um movimento dos próprios senadores da oposição, dos candidatos dispostos a enquadrar o Supremo. Eu não ouço esse discurso dos caras, olha, vamos acabar com esse abuso. Nós vamos decretar o impeachment, vamos aprovar o impeachment de ministros que fazem isso. Eu não vejo isso e é isso que me preocupa. Também não ouço o grito popular. Numa hora dessa você tem que dizer, olha, só voto em quem fizer esse trabalho de limpeza no Supremo, porque eles agem fora da lei com crescente disfarçatez. Com crescente, olha, neste momento, o Flávio Dino está servindo de pretexto para que se quebre, se jogue fora o sigilo da fonte. Sim. Eles não têm limite. Desde que eles tentaram censurar a revista Cruzoé, eles vêm avançando, recuam um pouco, vão para frente. Isso é que me espanta. A gente vê a escolha dos candidatos ao Senado, este critério não é levado em conta. O que o cara pensa aí do Senado? Não. É candidato de um partido, é candidato de outro, de repente temos 3 representantes da direita, sim, correndo o risco de perder pelo menos uma vaga, a direita corre, para a esquerda, que é historicamente derrotada e feio em São Paulo, e nenhum se manifesta sobre esse problema. Sim. Não ouço dizendo, vamos enquadrar o Senado. A gente fica esperando que os americanos restabeleçam a democracia no Brasil. Não vão fazer isso. Por mais sanções que apliquem. Neste momento, o Moraes está promovendo a quebra do sigilo da fonte. Sim, terrível. Ele e o Flávio Dino. Neste mesmo momento em que eles jogam para as calendas aí o fim do inquérito do fim do mundo, e eles é que fizeram o trabalho de destruição da Constituição, e ponto final. Eles não dizem nada sobre, nenhum ministro se manifestou sobre a indecência que foi os honorários, que foram os honorários pagos à mulher do Moraes, meu Deus. Ele não fala dos 129 milhões e ninguém cobra. E ele vai tratando de miudezas perigosíssimas para desviar a atenção. Por que ninguém, a gente fala aqui todo dia, por que nenhum senador se manifesta?
Não tem nenhum da oposição com coragem para fazer isso? Porque nenhum político da oposição até agora quebrou claramente, cobrou do Moraes algum tipo de álibi, algum vestígio de explicação, que eu digo, alguma desculpa mambembe, esfarrapada, nada, nem isso. Quer dizer, o Moraes sabe que está nu, todo mundo aqui está vendo ele nu, e ele parece que desfila só de toga e com terno por baixo no Supremo. Mas ele está pelado no Supremo. E ninguém aproveita esse momento para dizer, olha aqui, companheiro, você explica esse dinheiro aqui ou vai para casa. Porque o que eles tinham de fazer é cair fora do Supremo. E, no entanto, está aí Flávio Dino se apresentando como vítima, está preocupado, coitadinho. Por isso é que ele anda num carro blindado. Sim. Se anda no carro blindado é porque fez bandidagem e está com medo de ser punido pelo povo porque a polícia não pega. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens e daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.